Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Tuane Oguru Tabosa. E no episódio de hoje vamos falar sobre operação de redes em um ambiente universitário multicamp, quais os desafios e PV6, sobre equipamentos legados e muito mais. Esse é mais um episódio do nosso quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 em vídeo pelo YouTube. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos. Navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para a conversa, vamos aos avisos iniciais. Anote na sua agenda a data da Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Ela vai acontecer de 7 a 11 de dezembro de 2026 no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo, capital. Na segunda e terça, dia 7 e 8, teremos os encontros do GTR e GTS. Na quarta e quinta, 9 e 10, realizaremos o X Fórum. E na sexta, dia 11, teremos o Fórum Backup. Esperamos encontrar você lá. Também se inscreva para o nosso curso do programa AceleraNet. Teremos a primeira turma de 2026 da formação técnica de ISPs, de 24 a 28 de agosto em Boa Vista, Roraima. Não percam! Os convidados de hoje são Carlos Coletti, coordenador de infraestrutura de TI na Fundunesp, e Valdinei Rodrigues, analista de rede sênior na Fundunesp também. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Carlos, Valdinei, sejam bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer recebê-los aqui. E antes de começar, a gente quer saber um pouquinho mais de vocês dois, então vocês podem falar um pouquinho? Sim. Bom, eu sou o Carlos Coletti. Antes de mais nada, queria agradecer bastante pelo convite. Eu sou ouvinte assíduo do Camada 8, então é um grande prazer aqui estar presente aqui com vocês hoje. Praticamente a maioria dos episódios eu já assisti. É um grande prazer estar aqui hoje contando um pouco da nossa caminhada nessa área de infraestrutura de redes. Eu comecei praticamente como técnico em eletrônica. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de entender como as coisas funcionam, além de olhar. Então eu vejo alguma coisa, eu quero saber como que aquilo acontece. Então, fiz o técnico em eletrônica, depois estudei na graduação processamento de dados, e aí fiz uma pós em gestão de projetos, e isso me ajudou bastante, né? E aí essa caminhada é mais ou menos isso. Dentro desse tempo aí a gente vai conversando mais ao decorrer do episódio. Meu nome é Valdinei Rodrigues, assim como o Carlos, é um prazer enorme estar aqui, porque eu acompanho o Camada 8, e muitas pessoas que eu tenho muito respeito, né, participaram, né, o professor Cancian, a Tatiana Figueiredo, o Pupim. Então é um prazer enorme estar aqui. E também é uma responsabilidade, né? Tenho 46 anos, nasci em São Bernardo do Campo, mas moro em Mogi das Cruzes desde os 4 anos, né? Então sou mais mogiano do que são bernardense. Trabalho junto com o Carlos Coletti, como analista de redes, e vai fazer 16 anos que eu trabalho na área. E diferente do Carlos, sempre tive muita curiosidade, né, por coisas lógicas, técnicas, né, sempre me agradou muito, mas a minha trajetória profissional é um pouquinho diferente do Carlos, mas a gente vai conversando no decorrer do episódio. Então, muito bom saber que você aí escutou os episódios da Tatiane e do Adriano Cancian, falando que se espelha neles, agora eles vão se espelhar em você, ouvindo o seu episódio, né? Mas assim, vamos contar um pouquinho aí pro nosso ouvinte aí, como que você entrou no mundo de redes, né? Vocês dois, né? Como vocês trabalham aí na Fundunesp? Conta um pouquinho pra gente, como que vocês entraram nesse mundo? Foi até interessante. Eu estagiava, e aí de repente eu comecei a ver alguma coisa que rede estava chegando no mercado e tal, os computadores estavam começando a ser interligados e tal. Depois, isso aqui parece um negócio legal. Queria saber como funcionava. E aí, nessa, eu comecei a procurar uma oportunidade na área de redes.
E minha primeira entrevista, eu não sabia nada de redes, e o diretor da empresa me entrevistou, ele falou, o que você entende de rede? E eu disse que eu não entendia nada. Eu falei, não, eu tenho muita vontade de aprender. E aí nessa ele falou, eu não posso te contratar sem você ter experiência alguma de rede. Alguma coisa de rede você tem que saber. Eu falei, eu sei, login e logout. Tá contratado. Então foi assim que eu entrei na área de redes. E você, Valdinei? A minha história é um pouquinho diferente. Vocês querem saber desde o começo? Ih, calma lá, não é desde que você nasceu. Não. Só da parte de redes aí. Da Da parte transição de da redes, carreira, tá. né, pra área de redes. Então, da parte de redes, eu trabalhava como escriturário, né, na prefeitura de Mogi, mas sempre me interessei muito pela área de informática no geral, tecnologia da informação. Cursei análise e administração de sistemas, né, pela Universidade de Mogi das Cruzes. A partir dali, eu pulei para a prefeitura de Suzano, praticamente com suporte técnico, mas também trabalhava com serviços de redes também, alguns serviços de redes. E na sequência apareceu uma oportunidade na Fundunesp, entrei, e isso há 16 anos atrás, e estou lá até hoje. E para quem não conhece muito da Fundunesp, vocês podem explicar pra gente o que é? Como? A Fundunesp ela é uma fundação, ela foi criada pela Unesp, e a Unesp é uma das 3 universidades públicas do estado de São Paulo, e o objetivo da Fundunesp é prestar apoio ao desenvolvimento da universidade. Então a Fundunesp, o D do Fundunesp é desenvolvimento, então é a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. Basicamente o que a Fundunesp faz? Ela desenvolve projetos e faz apoio administrativo. Então, o pesquisador ele precisa de um apoio no projeto dele e a Fundunesp vai lá e apoia administrativamente. Ou, no caso do nosso escopo de trabalho, nós desenvolvemos projetos na área de tecnologia para a Unesp. Mas vocês gerenciam as redes da Unesp? A gerência da Unesp, ela tem um gerente próprio da rede, ela tem um coordenador, tem um departamento. E aí, nós fazemos a parte de gerência técnica, vamos dizer assim. Então, tem escopos de trabalho que nós trabalhamos ao longo do ano. Então, nós desenvolvemos metas específicas. Normalmente, quando os projetos envolvem toda a universidade como um todo, por exemplo, de uma troca de equipamentos de switch, por exemplo. Então, é um projeto gigante. A universidade ela tem 34 campi. Então, existe uma meta dentro desse convênio e aí nós fazemos esse apoio à universidade. Sempre a demanda vem da universidade e nós fazemos esse apoio no desenvolvimento do projeto, na especificação dos produtos, apoiamos no momento da compra e depois fazemos a implantação e um pouquinho da operação também. A Unesp ela tem uma equipe própria de operação, alguns operadores de rede que estão nos campi da universidade e existe uma equipe centralizada na reitoria também para prestar esse apoio. E aí a Fundunesp presta apoio a toda essa infraestrutura. Quão diferente é uma rede universitária de uma rede corporativa? É bastante diferente, mas é muito diferente. Antes de vir para a Fundunesp, eu trabalhei em empresas privadas e a primeira coisa, a hora que eu cheguei no meu posto de trabalho, e aí me entregaram um IP público. Isso aqui você coloca no teu equipamento. Eu olhei aquilo ali, mas isso é um IP público. É um IP público. Mas eu não posso colocar um IP público no meu computador. Mas por que você não pode? Aí foi o primeiro choque. Então, por isso já é lembrando totalmente que é o IPv4 público, né, que você tá falando. IPv4, Esse público tem pra todo mundo. Isso, exato. E aí o IPv4 público, eu olhando aquilo ali, falei, mas gente, como é que eu vou colocar um IPv4 no meu equipamento? É perigoso isso. E aí eles, não é perigoso. Tem firewall. E aí eu fui aprendendo que nisso já era bastante diferente a rede de uma universidade pública para uma rede de uma empresa privada. Depois eu fui descobrir que o NAT era proibido dentro da universidade, então foi mais o segundo choque, né? Porque das outras empresas que eu trabalhei sempre existia NAT, e então acho que basicamente essas duas coisas. E aí depois tem outros aspectos de segurança também, que aí eu acho que o Ney pode comentar um pouco melhor também, mas é uma diferença bem grande. Eu não trabalhei em empresa privada, mas conheço muita gente que trabalha, conheço como funciona o
o gerenciamento de uma rede corporativa, né? As políticas de segurança. E na universidade o cenário é muito diferente, porque até o que pra gente parece que é muito óbvio, bloquear tal serviço, por exemplo. Isso numa rede corporativa bloqueia, pronto, acabou. Numa universidade é um pouco mais delicada a situação, né? Porque hoje são 34 campos, né? Então, uma pluralidade muito grande de ideias. E tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Então, sempre tem muita conversa envolvida nessas indecisões técnicas. Mas como que funciona esses 34 campos? Assim, eles têm algum lugar centralizado? Todas as redes são interconectadas? Tem uma saída única? Cada um é independente? Tem equipes... Você falou que tinha equipes próprias, né? Mas até como funciona essa questão da gerência? A equipe própria, ela tem direito a fazer contratações de links separados? Ela tem que responder a uma central? Como que funciona? Existe uma saída única, então a universidade... A Unesp, ela tem um Autonomous System, e antes de ter o Autonomous System, ela já tinha uma saída única, então todos os campos eles eram conectados diretamente à reitoria, que é um ponto central, e aí de lá que saía a conexão para a internet. E nós sempre, eu me lembro que quando eu cheguei também, já existia a conexão com a FAPESP, e a Unesp ela era ligada desde então à FAPESP, que era o, vamos dizer assim, provedor de internet da universidade. E todas as outras unidades da Unesp, elas se conectavam de alguma forma a esse ponto central que saía para a internet via FAPESP, e que era, na época chamava Rede ANSP. Dessa forma que existia, e sim, as unidades elas podem contratar de forma autônoma os links que elas quiserem, mas normalmente existe uma política principal, que é essa de conexão via principalmente a reitoria, e isso aí normalmente tem sido assim, né? Eu conheço poucos exemplos de algumas unidades que contrataram links autônomos para serviços específicos, mas o link principal mesmo deles acaba sendo o link WAN, que é conectado à reitoria de alguma forma. E é muito difícil coordenar ações entre os diversos campos? Por exemplo, se você precisar adotar um novo protocolo ou alguma mudança de equipamento, alguma coisa nesse sentido, como funciona? É interessante que dentro desse meio a gente pratica exatamente o conceito da rede. Então, rede no sentido físico, de equipamentos, e rede no sentido de pessoas, né? Rede de pessoas de verdade que a gente precisa conversar. Então, sempre tem reuniões que a gente acaba colocando ideias e ouvindo ideias também para melhorias de um projeto, vamos supor, de um novo protocolo. Então a gente sempre conversa bastante. Normalmente começa assim, a gente tem uma ideia, essa ideia é aprovada, essa ideia é colocada em plenário, vamos dizer assim. A gente ouve ideias, refaz todos ajustes, né, do projeto, e aí a gente começa a implantação. A gente conta bastante com a colaboração das pessoas. É um orgulho que eu posso dizer que o pessoal de rede da Unesp, eles são bem receptivos e bem colaborativos. A gente tem um contato muito bom com eles. Então, já deu para perceber que aqui o Carlos é mais gerencial e o Valdinei deve ser mais mão na massa, né? Certo? Exato. Tá, e aí a gente tava falando dessa rede multicamp, né? Eu queria entender ali como que funciona o BGP. Falou que tem uma saída única, como que vocês operam? A Salaratec pode até ter ali uma contratação de um link independente de um camp, né? Mas assim, aposto que vocês têm que trabalhar isso em conjunto antes de um ser mais autônomo do que o outro, porque afinal vocês são um sistema autônomo, certo? Sim. Internamente, dentro do nosso AS, temos 34 campos, temos algumas unidades que nós consideramos como independentes, como, por exemplo, o data center da reitoria, o data center da Equinix. Cada local tem um equipamento core, e nós temos o que nós chamamos de UnespNet, que é o nosso backbone, onde estão conectados todos esses pontos distintos. Normalmente esses links são links LAN to LAN. Hoje em dia, praticamente todos links LAN to LAN.
Em cima deles nós rodamos o SPF V3 para interligação em camada 3, e todos eles centralizam aqui na reitoria, onde nós temos o nosso roteador de borda principal, temos um roteador de borda secundário que fica na Equinix. Então nós temos 2 saídas, uma aqui na reitoria e outra na Equinix. E nesse roteador de borda nós temos as nossas seções BGP. Temos seções BGP de trânsito com a RNP e a rede Nesp. Com a RNP nós temos apenas uma saída, e com a rede Nesp nós temos 3 saídas. Além destas conexões de trânsito, temos também uma conexão com o PTT, né? Onde estamos no ATM, e também temos vários acordos bilaterais com participantes diversos. Agora que você falou que está no PTT, eu fiquei curioso. Vocês estão no PTT de São Paulo, ou vocês estão também nos PTTs interior aqui de São Paulo? Porque afinal, a Unesp é muito grande aqui no estado de São Paulo, estão em várias cidades, né? Vocês estão em mais de algum PTT? Sim, aqui em São Paulo, o principal PTT nosso é o Pix da USP, onde tenhamos 2 trânsitos, né? Aproximadamente 70% do tráfego nosso vai para o PTT. E nós também estamos no Pix da IFTNet, se eu não estou enganado, em São José do Rio Preto. Então temos essas 2 localidades. Temos um terceiro, mas esse não faz parte do PTT-BR, que é um imprudente. Presidente Prudente. Presidente Prudente. Ele não faz parte do PTT, é uma iniciativa local. Não, é muito interessante que você comentou aí que 70% do tráfego da Unesp está indo para o PTT de São Paulo. A gente fala isso nos nossos cursos, falando lá que quando uma empresa se conecta lá no PTT de São Paulo, 80% do tráfego escoa por lá. E vocês já estão mostrando um caso de uma universidade e que pode servir de exemplo para outras universidades também que queiram se conectar lá no X São Paulo e escoar seu tráfego, né? É uma grande forma. Mas para a gente trabalhar com o X e links de trânsito, a gente tem que falar sobre políticas de tráfego, sobre anúncios, tudo. E vocês aí têm uma rede bem complexa para gerenciar. Como que vocês trabalham essa questão de topologia, de políticas de tráfego? Com relação a políticas BGP, como nós somos apenas clientes, né, então é razoavelmente simples. Nos peerings de saída, né, as políticas de saída, nós filtramos permitimos apenas os prefixos nossos, fazemos alguma variação com o tamanho do prefixo de acordo com a prioridade que nós queremos que o tráfego retorne, e para a entrada nós bloqueamos, né, filtramos anúncios boggles e algum anúncio específico. É razoavelmente bem simples as políticas que aplicamos ao BGP, tanto de entrada quanto saída. Um detalhe a mais da infraestrutura nossa, do backbone nosso, hoje majoritariamente são todos links LAN to LAN, só que estamos no processo de migração para uma solução de SD-WAN, para não ficarmos dependentes de links LAN to LAN, de operadoras. Então, pode colocar um link de internet comum sobre o SD-WAN. Estamos em processo de mudança do nosso backbone. E quando a gente fala de rede universitária, né, os equipamentos que acessam devem ser muito diversos, né? Variando de estudantes a equipamentos de pesquisa. Como funciona? Como lidar com essa biodiversidade digital? Essa parte é interessante, essa pergunta é bem ampla, né? A universidade ela é realmente um universo de situações. Então, existe a rede de pesquisa, existe a rede acadêmica, vamos dizer assim, que é a rede de ensino, existe a rede administrativa, existem as coisas, né? A internet das coisas que estão conectadas a UnespNet. É interessante assim que quando se fala de internet das coisas, fazendo um paralelo, né, com o mundo corporativo, normalmente você acha ali uma impressora, uma catraca, né, uma câmera. Na Unesp também você encontra esse tipo de dispositivos, mas você encontra outros dispositivos que não são tão comuns assim. Por exemplo, a universidade ela tem um radar meteorológico conectado à rede da universidade para que
possa fazer essas previsões. E existe um instituto de pesquisas meteorológicos dentro da universidade, e aí esse radar ele precisa estar conectado à rede da universidade também. São 3 radares, e um deles é até fora dos campi da Unesp. Ele está até no litoral paulista, e são radares que eles estão conectados a Bauru e fazem previsões, e existe um convênio com a Guarda Civil, enfim, para a Defesa Civil, para a gente fornecer dados também para eles. Então, essa diversidade é interessante e é um desafio. A gente tem um canal de TV dentro da universidade, ele faz de acordo com o lugar que ele precisa distribuir o sinal, ele usa multicast para isso, então a rede precisa ter multicast, ou seja, não é qualquer equipamento que funciona bem na rede da Unesp, na UnespNet. A gente sempre precisa tomar cuidado e pedir todos os requisitos técnicos para que, a hora que você tirar um equipamento e colocar outro, tudo continue funcionando como era antes. E é uma rede só ou são várias redes, assim, que tem a questão do IoT, do administrativo, gerência, vocês tratam tudo como se fosse uma grande rede ou várias redes apartadas? Várias redes apartadas. E às vezes dentro de um campus, ele pode ter diferentes redes. Eu citei o exemplo do IoT, ele pode ter diferentes redes IoT de acordo com o uso e de acordo com a necessidade. Então é um desafio sempre você trazer a gerência de uma rede complexa assim. Precisa realmente ter a equipe bem alinhada para que todos saibam o que fazer, quais são as regras, o que ele pode, o que ele não pode colocar dentro dessa rede. Existe um regulamento de TI na universidade e ele cita isso aí, que tudo que for conectado na UnespNet, ele precisa ter a anuência do setor de TI local para que seja dado o andamento correto dentro da rede da Unesp. Mas isso é na área de pesquisa, né? Mais para pesquisa. Porque os alunos, cada um vem com os equipamentozinhos dele e a rede tem que dar um jeito, né? Sim, E aí dentro disso existe uma rede sem fio, que atualmente ela está ali por volta dos 35 mil acessos, mais ou menos, diários. Então é uma rede bem grande e os alunos trazem, tanto alunos quanto os funcionários também, eles trazem seus equipamentos e a rede precisa suportar tudo isso. O projeto ele de rede sem fio, ele é centralizado. Uma característica interessante a universidade ela é conectada ao EduROM, que é uma rede mundial de APs, vamos dizer assim, uma rede federada. Então, se o aluno da universidade sai da Unesp e vai em outra universidade que tem o EduROM, ele se conecta com o usuário e senha dele. Se ele vai para o Museu de História de Londres, também tem EduROM lá, e ele se conecta com o usuário e senha dele. Então, é uma rede mundial. Então, ela tem essa característica, né? É um desafio muito grande, mas é muito legal de você ver a coisa funcionando do jeito que funciona. Essa parte de biodiversidade digital é bem interessante porque a gente acha na rede desde o último iPhone 17 que lançou, até dispositivos de 32 bits, por exemplo. E isso no Aires apresenta alguns problemas, porque quando você habilita WPA3, por exemplo, os equipamentos mais recentes funcionam, mas é comum os equipamentos antigos não funcionarem, apresentarem problemas e você ter que buscar alguma alternativa para acomodar esses diferentes usuários na rede. Interessante, você falou que tem que acomodar. Eu achava que vocês habilitavam e quem que chegou com o equipamento legado que não conseguia conectar. Vocês são obrigados a isso? A gente inclui. Então, essa é uma grande diferença de uma rede corporativa de uma rede universitária, né? Porque numa rede corporativa, provavelmente a compra dos equipamentos de usuários é padronizada, então você sabe que vai funcionar. Já numa rede acadêmica, nós preparamos o nosso backbone, só que o usuário traz o que ele tem, o que ele quiser, e nós temos que acomodar, né? Não é assim... iPhone 11 não funciona mais na rede, não vamos fazer nada com relação a isso. Não, a gente vai trabalhar e ver o que é possível fazer para acomodar esses usuários. Interessante falar isso. Isso deve ter sido aí um grande desafio na implantação do IPv6 também, né? Sendo que tem equipamentos aí bem antigos que não pegam o endereço IPv6, deve dar um trabalhinho aí
para vocês operar. Mas já falaram que tem muito IPv4 sobrando também, né? Os IPv4 público à vontade, né? E tinha, agora não mais, Não mais. E também para puxar que vocês foram aí os ganhadores do Desafio BCOP de 2024, justamente por causa da questão da implantação do IPv6. E aí eu queria puxar essa história aí, já puxando do legado, né? Como que foi a implantação de IPv6 de vocês? A gente começou em 2010, então a gente estava nem começava a se falar em esgotamento do IPv4 e nós estávamos nessa situação de esgotamento do IPv4. E nós fizemos uma reunião com o NIC-BR, eles foram gentilmente até a universidade e aí lá nós pedimos, olha, vocês não conseguem pra gente mais IPv4, a gente vai começar a implantar a rede sem fio unificada agora, a gente precisa muito, a gente não quer usar NAT, pelo amor de Deus, por favor, tal. E aí eles falaram, sim, a gente pode disponibilizar alguns IPv4 a mais para vocês, com uma condição, vocês precisam receber um bloco, um prefixo IPv6 também. Se vocês não quiserem IPv6, a gente não arruma o IPv4 para vocês. Nesse caso, tudo bem. Então, a gente também vai ter um prefixo IPv6. Já estava meio que nos planos a gente começar a estudar sobre IPv6, mas foi meio que foi acelerado, né? Então, começou aí. E a partir daí, foram vários desafios que nós passamos tecnicamente, né? Desde equipamentos, como você comentou, que não suportavam tecnologias mais antigas, até coisas que a gente nem imaginava que teria um problema com o IPv6 e aconteceu, né? Então, teve várias situações que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Tem alguma que você pode contar pra gente? Um fato que eu acho interessante, né, até envolvendo o GTR, é um pouquinho antes ainda, que é a questão do equipamento legado. Quando... vou até pegar a ponta aqui do início nosso do IPv6, que foi 2010, e então, junto com essa necessidade de adoção do IPv6, nós tínhamos vários problemas. Primeiro que o parque nosso de equipamentos era praticamente todo legado e não suportava, só que em 2009 nós fizemos uma compra grande de equipamentos e esses equipamentos novos, eles transportavam IPv6, não tinham serviços, por exemplo, SSH, DNS, não tinha várias deficiências, né, com relação ao IPv6, mas pelo menos transportavam. Switches. Exato, switches. A questão do conhecimento técnico, né, que também era um problema, porque a gente conhecia IPv4 e sabia trabalhar com IPv4. IPv6 era uma coisa nova. E aí esses problemas, a partir de 2010, nós começamos a trabalhar muito em cima dos editais de compras de switches para que cada vez mais ele fosse 100% compatível com IPv6. E isso pode parecer simples, mas foi muito problemático isso, porque, vamos lá, 2010, vou dar apenas um exemplo, que eu não lembro exatamente a data, mas fizemos um edital com tudo que a gente considerou que era necessário no IPv6. Fomos conversar com o fabricante A. Eu tenho isso e não atendo esse ponto aqui. Vamos conversar com o fabricante B. Esse eu tenho, esse eu não tenho. Então, ao longo dos 10 próximos anos, todos os editais foi essa briga com os fabricantes, porque um tinha SSH em IPv6, o outro não tinha. Determinado fabricante não tinha syslog em IPv6, então demorou muito tempo até nós conseguirmos ter um switch 100% IPv6, com todos os serviços que nós usamos em IPv4 para IPv6. A questão do conhecimento técnico, essa foi muito simples graças ao NIC-BR, né? Nós participamos do treinamento do IPv6 básico, IPv6 avançado, presencial. Eu não sei nem o que falar do curso, porque assim, é uma excelência enorme o curso. E vai fazer a gente chorar, Tuane, aqui. Não, mas pode dar a impressão assim que é um pouco de puxa-saco, mas quem fez o curso sabe da excelência do curso. Eu tenho as apostilas em casa até hoje e eventualmente eu dou uma passada por elas. Eu fiz o curso e grande parte dos administradores de redes da Unesp também fizeram o curso. Então, essa parte de conhecimento, o NIC ajudou muito a gente, né? Em 2010 nós tínhamos outro problema também, que aqui no Brasil, todo mundo falando de IPv6 que tinha que adotar, só que não tinha trânsito no Brasil.
Então, esse também foi outro problema, né? Junto com trabalhar com os equipamentos que suportassem IPv6, a obtenção de conhecimento técnico operacional, tínhamos a questão da falta de trânsito IPv6. O NIC, posteriormente, acho que em 2010 mesmo, no final de 2010, ele disponibilizou o trânsito... Por IPv6. Exato, o trânsito experimental IPv6. Só que assim, o nosso grupo de trabalho, a gente estava tão envolvido no IPv6 que nós nos submetemos e conseguimos aquele túnel 624 da Hurricane. Então, o nosso grupo de trabalho, logo no começo de 2010, nós tínhamos conectividade à internet em IPv6 por esses túneis. Então, foi muito interessante. Era um começo, né? Era algo mais embrionário. 2010, quando a gente vê os gráficos lá do Google, o tráfego de IPv6 a nível mundial era 1%, né? Era bem baixo, né? Sim. A gente lembra, né, que o pessoal usava mais em cima de técnicas de transição, como você comentou, do 624, Teredo. Então a gente viu assim que o gráfico era bem devagarzinho. E vocês já começaram a estudar e já implementar um pouco ali nesses túneis. Mas obviamente eles são temporários, é uma solução que não ia vigorar muito tempo, né? Porque afinal vocês precisavam de um trânsito de IPv6. Por isso que o NIC ele atuou, né? Mas muito legal saber que desde aquela época, com os cursos, vocês já foram começar a implementar e buscar, né? Não foi bem ali uma política de feira, né? Que você comprou o IPv4 e ganhou o IPv6 junto. Não. Você simplesmente também botou para trabalhar o IPv6, né? Mas o que eu posso dizer é que também a gente é grato a vocês, né? Nessa questão da implantação do IPv6. Porque não sei se o Valdinei lembra ou sabe, mas o Carlos Coletti, né, ele fez uma apresentação para a comunidade técnica falando da questão do e-mail IPv6. Então, assim, foi um dos primeiros a implantar o e-mail IPv6 aqui no Brasil. A gente só tinha visto lá fora, era uma coisa que era do LinkedIn, um estudo de caso. E aí o Carlos Coletti aí fez essa implantação e apresentou pra gente aí. Não lembro se foi em 2014, 2015 aí, mas assim, foi lá no comecinho, né? Conta um pouquinho pra gente, Carlos. É interessante a sua pergunta, porque eu me lembro bem dessa época. A gente estava no meio da implantação, né, do IPv6 dentro da universidade e estava no nosso plano o e-mail em IPv6. E aí eu conversei com o Eduardo falando, olha, a gente tem o próximo evento, a gente gostaria muito de uma palestra, vocês que já estão avançados na implantação do IPv6 na universidade, vocês já colocaram e-mail? Aí eu, não, mas a gente vai colocar. Aí ele, então, mas é que a apresentação é no mês que vem. Aí, joguei na fogueira. Jogou na fogueira. Eu falei, desafio aceito. Aí cheguei lá pro nosso time e falei, gente, a gente precisa implantar o e-mail. Não, mas a gente tá ainda terminando. Não, vamos implantar o e-mail. E aí a gente implantou. Pra nossa surpresa, funcionou assim de primeira. Eu não me lembro exatamente qual MTA que a gente tinha na época, mas ele funcionou de primeira. A gente habilitou e começamos a testar e tal, e funcionou bem. E bom, funcionou, né? Eduardo, tá pronto o IPv6 no e-mail. Aí ele, nossa, que legal, então apresenta pra gente. Aí foi muito legal, fico muito grato pelo convite, né, de poder ter compartilhado um pouco dessa experiência também. E eu grato pelo emprego que mantive, né? Achei a pessoa certa. E foi bom que acelerou também um pouquinho, né? A gente tinha, como eu disse, já estava com esse plano na cabeça, mas ainda tinha algumas outras coisas. Então, acelerou e até para as pessoas olharem e falarem assim, olha, o IPv6, esse negócio de IPv6 funciona mesmo, hein? Então, foi bom pra gente também, que tira um pouco daquela coisa de, nossa, será que vai funcionar? Será que se eu colocar um serviço importante como e-mail, porque na época, 2014, a gente estava falando, e-mail era importante. Uhum. Hoje em dia já tem outras ferramentas e tal, mas 2014 na época podia parar o telefone, mas se parasse o e-mail, o bicho pegava. Então foi bem importante ter funcionado bem com as políticas DKIM e tudo bem implementado e, nossa, funcionou assim de primeira e foi bem legal compartilhar essa experiência também no evento do IPv6. E de 2010 até vocês se inscreverem e participarem do desafio BCOP, como foi a implantação do IPv6? Foi, eu diria que, em uma palavra, desafiadora e um crescimento muito importante para todos, né? Não só para o time central da reitoria da universidade, como o nosso time da Fundunesp também.
e também para os times nos campi espalhados pelo estado de São Paulo inteiro. Muita coisa avançou, evoluiu de lá para cá. Vimos também fabricantes implantando de fato IPv6 nos seus equipamentos. Eu espero que nós tenhamos contribuído com isso, de tanto ficar no pé deles. Gente, a gente precisa IPv6. Olha só, a gente aqui em 2012, a gente tem uma grande porcentagem desse tráfego e tal. Ajudem a gente a expandir isso aí e tal. Então a gente pegava bastante no pé dele. O Ney comentou sobre editais que a gente exigia de fato, não só conversando, mas a gente de fato exigia que o equipamento tivesse. Muitas vezes tinha, muitas vezes alguma coisa tinha e outras não. E de lá para cá a gente viu que a coisa foi evoluindo bastante. A gente gostou bastante dessa evolução. Ainda tem coisas a serem colocadas, a serem evoluídas em IPv6, principalmente na questão de software, mas os equipamentos de infraestrutura a gente tem uma garantia muito boa hoje, né, sobre essa parte, né, certo, Ney? Então, de 2010 para cá, o suporte nos equipamentos melhorou muito. Hoje é difícil você achar um fabricante que não atenda 100% dos serviços básicos necessários para um switch, né? Servidor radius, DNS, NTP, acesso HTTP, HTTPS. Temos ainda algumas limitações ainda na parte de chipset, mas no geral os equipamentos de rede, o suporte hoje é excelente. Falando de mudança de 2010 até hoje, né? Os equipamentos dos usuários melhoraram muito. Linux sempre atendeu o IPv6 desde o começo, então nunca foi um problema. O Windows melhorou muito o suporte a IPv6, DHCP, vários aspectos. Uma coisa interessante é que de celular, a Apple, os iPhone que eu saiba, sempre atenderam IPv6, os requisitos de IPv6. Os Androids começaram a suportar cliente DHCP-V6, e isso tem um impacto muito grande, porque sem o cliente DHCP, você fica limitado ao Slack, e muitas vezes você não quer a autoconfiguração de endereço na sua rede. Tem várias situações em que esse é um comportamento não desejado. Então, sem cliente DHCP-V6, vários campos deixavam desabilitado o IPv6 por a maioria dos clientes serem Androids e não possuírem o serviço DHCP-V6. Lembra que a gente comentou sobre acomodar os equipamentos? É isso. Essas situações que acontecem, e a gente não pode deixar as pessoas fora, sem rede, sem acesso, só porque ela tem um equipamento que ainda não suporta um padrão que a gente gostaria que a rede como um todo suportasse. Então a gente acaba acomodando, a gente acaba deixando de uma forma mais ampla, mais aberta, né? Para que o suporte seja efetivo e para que a inclusão digital realmente, de fato, aconteça em toda a universidade. A ideia principal é essa, é não deixar ninguém desconectado. E sobre essa questão de equipamentos, quem tiver curiosidade, no nosso site do IPv6.br existe um documento traduzido do RIPE com os requisitos de suporte a IPv6 para equipamentos, então é só acessar lá. Mas voltando aqui, com relação ao software, existem alguns requisitos para o IPv6? Houve uma grande evolução? Teve bastante evolução. Até o Ney comentou que o Linux tem bastante suporte a IPv6. Atualmente nós estamos com um grande desafio, testando já, e provavelmente a gente vai chegar ao final e com sucesso, que é a implantação do IPv6 nos nossos clusters de Kubernetes. Então a universidade ela migrou para essa tecnologia. A gente percebeu que nas versões anteriores o suporte não era completo, não era 100% implementado, e a gente percebeu que as versões atuais dos orquestradores, enfim, e de toda a parafernália, né, que compõe um cluster em Kubernetes, atualmente já está suportando. Então a gente está fazendo os últimos testes, os últimos ajustes. Em breve, todas as aplicações da universidade elas terão suporte à pilha dupla. Hoje a gente consegue deixar só com IPv6 ou só com IPv4. E aí a gente, como o suporte da IPv4 ele veio primeiro, então a gente manteve
E agora a gente vai colocar essa pilha dupla, já que a tecnologia de software evoluiu num ponto da gente ter segurança de colocar em produção, né? Então a gente sempre tem esse cuidado de, antes de colocar em produção, fazer vários testes, todo no laboratório, colocar gente para usar, nós mesmos utilizarmos, e aí a hora que a gente percebe que funcionou bem, a gente coloca em produção. Esperamos em breve ter esse último desafio, que eu acho que é o último mesmo. Todos os outros a gente já conseguiu deixar com pilha dupla, aí agora esse é o grande desafio que a gente tá quase chegando no final dele, estamos ansiosos. Vai chegar então ao 100% IPv6. 100% IPv6. A gente tinha um instrutor que falava assim também, graças a Nossa Senhora desatadora dos nós, né? Dos nós de redes. Os nós de rede. Mas assim, vamos desatar os nós, né? Já que vocês já estão chegando perto do 100%, daqueles que estão começando, né? Como que vocês dariam uma dica pro nosso ouvinte aí, pro nosso espectador, do que ele deveria fazer para começar a implantar IPv6 e ganhar o desafio Bcop, né? Já que vocês são ganhadores, né? Eu tenho uma dica, e aí até eu vou olhar ali, porque assim, a dica valiosa, e ela é muito, muito difícil, é muito difícil de você guardar. Comecem porque assim, parece ser uma coisa difícil, parece ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças, mas como a gente comentou agora há pouco, a gente deu alguns exemplos. Hoje em dia as tecnologias elas já evoluíram, então tudo que a gente teve de problemas lá no início que a gente contou, desde 2010, hoje esses problemas não existem mais. Então a dica é só começar. E aí, se eu puder dar uma segunda dica, seria façam o treinamento do IPv6BR. Isso é muito importante, o nível de conhecimento dos nossos analistas de rede, depois que eles fizeram o curso, realmente é incomparável. Então, não é porque vocês estão aqui na minha frente, mas isso a gente diz realmente para todo mundo, mas comecem e façam o treinamento do IPv6BR. A minha primeira dica seria a segunda dica do Carlos, fazer os treinamentos do NIC-BR. E, igual o Carlos falou, o protocolo hoje está muito maduro, os serviços, então, documentação que você procurar na internet, você vai encontrar, para praticamente qualquer serviço, você vai encontrar documentação de alguma especificidade. E a segunda dica seria comecem. Boa. E que bom que vocês comentaram dos nossos materiais, né? Porque a gente sempre está atualizando os materiais do NIC. Então, vocês podem acessar no YouTube. A gente tem o Intra-Rede, Semana Cap. Inclusive, tivemos uma recentemente sobre IPv6. Então, não deixe de conferir os outros vídeos. E o papo estava muito bom, mas a gente está chegando ao final do podcast. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dica final, um comentário que vocês queiram deixar para o pessoal que está ouvindo e assistindo agora. Então, já agradecendo aí novamente pelo convite. Uma dica, assim, que eu gosto sempre de dizer quando a gente começa nessa área de infraestrutura, duas coisas importantes, que é o compartilhamento de conhecimento e o estudo. Eu acho que sem isso você não consegue evoluir na área de infraestrutura de redes. Então, uma dica seria essa, compartilhe e estude bastante. Eu sigo o Carlos, agradeço imensamente o convite para participar aqui do Camada 8. Então, agradeço novamente ao NIC-BR, porque sempre foi parceiro, né? Pode até parecer que é puxa-saco, mas é fato, é verdade, né? Tem a interação nossa muito grande. Também tem que agradecer a todos os administradores de redes da Unesp, né? Que sempre estiveram muito dispostos na implementação do protocolo. E como são 34 campos, é muito interessante porque são muitas fontes de problemas, né? Então permite uma evolução muito grande. Então, meu agradecimento ao pessoal do NIC, os administradores da Unesp e também ao grupo nosso, né? O Carlos também, porque sempre apoiou, né? Sempre suportou a gente poder, eu vou falar perder um tempo aqui, mas não é bem essa palavra, né? Ter um tempo para estudar o protocolo e fazer o melhor serviço possível. Então, obrigada, Carlos. Obrigada, Valdinei. Esperamos ver vocês mais vezes. Obrigado. Obrigado. Bom, o episódio estava muito bom, mas precisamos terminar. E vamos para os últimos avisos, lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o Bcop, tanto nas versões EAD
quanto nas presenciais. As inscrições também estão abertas para o nosso curso de formação básica de ISPs do programa AceleraNet. Então não perca! Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, elogios, dúvidas e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínio.br. Registre o seu .br.